A Maldita Coisa de Ambrose Bierce, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Capítulo 1. À luz de uma vela de sebo, colocada na extremidade de uma mesa rústica, um homem estava lendo algo escrito em um livro. Era um livro de contas antigo e muito gasto, e a escrita não era, aparentemente, muito legível, pois o homem às vezes segurava a página perto da chama da vela para obter uma luz mais forte sobre ela. A sombra do livro lançaria então na obscuridade metade da sala, escurecendo vários rostos e figuras, pois além do leitor, outros 8 homens estavam presentes. 7 deles estavam sentados contra as ásperas paredes de madeira, silenciosos e imóveis, e, sendo a sala pequena, não muito longe da mesa. Ao estender o braço, qualquer um deles poderia ter tocado o 8º homem, que estava deitado sobre a mesa, de bruços, parcialmente coberto por um lençol, com os braços ao lado do corpo. Ele estava morto. O homem com o livro não lia em voz alta e ninguém falava, todos pareciam estar esperando que algo acontecesse, só o morto estava sem expectativas. Da escuridão lá fora entravam, pela abertura que servia de janela, todos os ruídos sempre desconhecidos da noite no deserto, a nota longa e inominável de um coiote distante, a emoção silenciosa e pulsante de insetos incansáveis nas árvores, estranhos gritos das aves noturnas, tão diferentes dos das aves diurnas, o zumbido de grandes besouros desajeitados e todo aquele coro misterioso de pequenos sons que parecem sempre ter sido apenas parcialmente ouvidos quando cessam repentinamente, como se estivessem conscientes de uma indiscrição. Mas nada disso foi notado naquela companhia, seus membros não eram muito viciados em interesses ociosos por assuntos sem importância prática, isso era óbvio em cada linha de seus rostos rudes, óbvio mesmo na penumbra da única vela. Evidentemente eram homens da vizinhança, agricultores e madeireiros. A pessoa que lia era um pouco diferente, dir-se-ia dele que ele era do mundo, mundano, embora houvesse algo em seu traje que atestasse uma certa comunhão com os organismos de seu ambiente. Seu casaco dificilmente teria sido aprovado em São Francisco, seus calçados não eram de origem urbana, e o chapéu que estava ao seu lado no chão, ele era o único descoberto, era tal que se o considerássemos um artigo de mero adorno pessoal, ele teria perdido o seu significado. No semblante, o homem era bastante atraente, com apenas uma pitada de severidade, embora ele possa ter assumido ou cultivado, conforme apropriado para alguém com autoridade. Pois ele era legista. Foi em virtude de seu cargo que ele teve posse do livro que lia, fora encontrado entre os pertences do morto, em sua cabana, onde o inquérito estava sendo realizado. Quando o legista terminou de ler, colocou o livro no bolso da camisa. Naquele momento a porta foi aberta e um jovem entrou. Ele, claramente, não nasceu e foi criado nas montanhas, estava vestido como aqueles que moram nas cidades. Suas roupas, porém, estavam empoeiradas, como se fossem de viagem. Na verdade, ele tinha cavalgado muito para comparecer ao inquérito. O legista assentiu, ninguém mais o cumprimentou. Esperamos por você, disse o legista. É necessário acabar com esse assunto esta noite. O jovem sorriu. Lamento ter ficado com você, disse ele. Fui embora, não para fugir de sua convocação, mas para postar em meu jornal um relato do que suponho que fui chamado de volta para relatar. O legista sorriu. O relato que você postou em seu jornal, disse ele, provavelmente difere daquele que você fará aqui sob juramento. Isso, respondeu o outro, bastante veemente e com visível rubor, é como você escolher. Usei vários papéis e tenho uma cópia do que enviei. Não foi escrito como notícia, pois é incrível, mas como ficção. Pode fazer parte do meu testemunho sob juramento. Mas você diz que é incrível. Isso não significa nada para você, senhor, se eu também jurar que é verdade. O legista aparentemente não ficou muito afetado pelo manifesto ressentimento do jovem. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, com os olhos voltados para o chão. Os homens nas laterais da cabana conversavam em sussurros, mas raramente desviavam o olhar do rosto do cadáver. Logo o legista ergueu os olhos e disse: retomaremos o inquérito. Os homens tiraram os chapéus. A testemunha foi juramentada. Qual é o seu nome? Perguntou o legista. William Archer. Idade? 27. Você conhecia o falecido, Hugh Morgan? Sim. Você estava com ele quando ele morreu? Perto dele. Como isso aconteceu, quero dizer, sua presença? Eu o estava visitando neste lugar para atirar e pescar.
Um bom modelo para um personagem de ficção. Às vezes escrevo histórias. Às vezes eu os leio. Obrigado. Histórias em geral, não as suas. Alguns dos jurados riram. Contra um fundo sombrio, o humor mostra luzes altas. Os soldados nos intervalos da batalha riem facilmente, e uma piada na Câmara da Morte conquista de surpresa. Relate as circunstâncias da morte deste homem, disse o legista. Você pode usar quaisquer notas ou memorandos que desejar. A testemunha entendeu. Tirando um manuscrito do bolso do peito, segurou-o perto da vela e, virando as folhas até encontrar a passagem que desejava, começou a ler. Capítulo 2. O sol mal havia nascido quando saímos de casa. Estávamos procurando codornas, cada uma com uma espingarda, mas tínhamos apenas um cachorro. Morgan disse que nosso melhor terreno ficava além de um certo cume que ele apontou, e o atravessamos por uma trilha que atravessa o chaparral. Do outro lado havia terreno relativamente plano, densamente coberto de aveia selvagem. Quando saímos do chaparral, Morgan estava apenas alguns metros à frente. De repente, ouvimos, um pouco à nossa direita, e um pouco à frente, um barulho como o de algum animal se debatendo nos arbustos, que víamos estar violentamente agitado. Começamos um cervo, disse. Gostaria que tivéssemos trazido um rifle. Morgan, que havia parado e observava atentamente o agitado chaparral, não disse nada, mas engatilhou os 2 canos de sua arma e assegurava pronto para mirar. Achei-o um pouco excitado, o que me surpreendeu, pois ele tinha a reputação de ser extremamente frio, mesmo em momentos de perigo repentino e iminente. Ah, venha. Eu disse. Você não vai encher um cervo com tiro de codorna, vai? Mesmo assim ele não respondeu, mas, ao avistar seu rosto quando ele o virou ligeiramente para mim, fiquei impressionado com sua palidez. Então compreendi que tínhamos assuntos sérios em mãos, e minha primeira conjectura foi que havíamos saltado em um urso pardo. Avancei para o lado de Morgan, armando minha arma enquanto me movia. Os arbustos agora estavam quietos e os sons haviam cessado, mas Morgan estava tão atento ao local quanto antes. O que é isso? Que diabo é isso? Perguntei. Aquela maldita coisa. Ele respondeu, sem virar a cabeça. Sua voz era rouca e anormal. Ele tremia visivelmente. Eu estava prestes a falar mais, quando observei a aveia selvagem perto do local da perturbação movendo-se no mais maneira inexplicável. Mal posso descrevê-lo. Parecia que era agitado por uma rajada de vento, que não apenas o dobrava, mas também o pressionava, esmagava-o para que não subisse, e esse movimento se prolongava lentamente diretamente em nossa direção. Nada do que eu já tinha visto me afetou tão estranhamente quanto esse fenômeno desconhecido e inexplicável, mas não consigo me lembrar de qualquer sensação de medo. Lembro-me, e conto-o aqui porque, singularmente, lembrei-me então, daquela vez, ao olhar descuidadamente por uma janela aberta, confundi momentaneamente uma pequena árvore próxima com uma de um grupo de árvores maiores a uma pequena distância. Ela parecia do mesmo tamanho que as outras, mas sendo mais distinta e nitidamente definida. Massa e detalhe, pareciam fora de harmonia com eles. Era uma mera falsificação da lei da perspectiva aérea, mas me surpreendeu, quase me aterrorizou. Confiamos tanto na operação ordenada de leis naturais familiares que qualquer aparente suspensão delas é notada como uma ameaça à nossa segurança, um aviso de calamidade impensável. Portanto, agora o movimento aparentemente sem causa da erva e a aproximação lenta e constante da linha de perturbação eram claramente inquietantes. Sentidos quando vi de repente jogar a arma nos ombros e disparar os 2 canos na grama agitada. Antes que a fumaça da descarga se dissipasse, ouvi um grito alto e selvagem, um grito como de um animal selvagem, e, jogando a arma no chão, Morgan saltou e saiu correndo rapidamente do local. No mesmo instante fui atirado violentamente ao chão pelo impacto de algo invisível na fumaça, alguma substância macia e pesada que parecia atirada contra mim com grande força. Antes que eu pudesse me levantar e recuperar minha arma, que parecia ter sido arrancada de minhas mãos, ouvi Morgan gritar como se estivesse em agonia mortal, e misturando-se a seus gritos havia sons roucos e selvagens, como os que se ouvem em cães de briga. Inexprimivelmente aterrorizado, levantei-me com esforço e olhei na direção da retirada de Morgan, e que o céu, por misericórdia, me poupe de outra visão como essa estava meu amigo, apoiado em um joelho, com a cabeça baixa.
Jogado para trás em um ângulo assustador, sem chapéu, seus longos cabelos em desordem e todo o seu corpo em movimentos violentos de um lado para o outro, para trás e para frente. Seu braço direito estava levantado e parecia não ter a mão, pelo menos, eu não conseguia ver nenhuma. O outro braço estava invisível às vezes, como minha memória agora relata esta cena extraordinária, eu conseguia discernir apenas uma parte de seu corpo, era como se ele tivesse sido parcialmente apagado, não posso expressar de outra forma, então uma mudança de corpo, sua posição traria tudo à vista novamente. Tudo isso deve ter ocorrido em poucos segundos, mas naquele tempo Morgan assumiu todas as posturas de um lutador determinado, vencido por peso e forças superiores. Não vi nada além dele, e ele nem sempre claramente. Durante todo o incidente, seus gritos e maldições foram ouvidos, como se através de um tumulto envolvente de sons de raiva e fúria como eu nunca tinha ouvido da garganta de um homem ou de um bruto. Por apenas um momento fiquei indeciso, então, largando minha arma, corri para ajudar meu amigo. Tive uma vaga crença de que ele estava sofrendo de um ataque ou algum tipo de convulsão. Antes que eu pudesse chegar ao seu lado, todos os sons haviam cessado, mas, com uma sensação de terror que nem mesmo esses acontecimentos terríveis haviam inspirado, eu agora via o mesmo movimento misterioso da veia selvagem prolongando-se da área pisoteada ao redor do homem prostrado em direção à borda de um bosque. Foi só quando cheguei ao bosque que consegui desviar os olhos e olhar para o meu companheiro. Capítulo 3. O legista levantou-se e ficou ao lado do homem morto. Erguendo uma ponta do lençol, ele puxou-o, expondo todo o corpo, completamente nu e mostrando à luz da vela um amarelo argiloso. Apresentava, no entanto, amplas maculações de cor preto-azulada, obviamente causadas por sangue extravasado de contusões. O peito e os lados pareciam ter sido espancados com uma clava. Houve lacerações terríveis, a pele estava rasgada em tiras e farrapos. O legista foi até a ponta da mesa e desfez um lenço de seda que havia sido passado sob o queixo e amarrado no alto da cabeça. Quando o lenço foi retirado, expôs o que havia sido a garganta. Alguns dos jurados que se levantaram para ver melhor arrependeram-se da curiosidade e viraram o rosto. A testemunha Arquer foi até a janela aberta e debruçou-se no parapeito, desmaiada e enjoada. Deixando cair o lenço no pescoço do morto, o legista deu um passo para um canto da sala e, de uma pilha de roupas, retirou uma peça de roupa após a outra, cada uma das quais ele ergueu por um momento para inspeção. Todos estavam rasgados e rígidos de sangue. Os jurados não fizeram uma inspeção mais detalhada. Eles pareciam bastante desinteressados. Na verdade, eles já tinham visto tudo isso antes, a única coisa nova para eles era o testemunho de Arquer. Senhores, disse o legista, não temos mais provas, creio. Seu dever já foi explicado a vocês, se não há nada que desejem perguntar, podem sair e considerar seu veredicto. O capataz levantou-se, um homem alto, barbudo, de 60 anos, vestido de maneira grosseira. Gostaria de fazer uma pergunta, senhor legista, disse ele. De que asilo esta sua última testemunha escapou? Senhor Arquer, disse o legista, grave e tranquilamente, de qual asilo o senhor escapou pela última vez? E saiu solenemente da cabine. Se o senhor me insultou, senhor, disse Arquer, assim que ele e o oficial ficaram sozinhos com o homem morto, suponho que tenho liberdade para ir? Sim. Arquer começou a sair, mas parou, com a mão no trinco da porta. O hábito da profissão era forte nele, mais forte que o seu sentido de dignidade pessoal. Ele se virou e disse, o livro que você tem aí, eu o reconheço como o Diário de Morgan. Você parecia muito interessado nele, você o leu enquanto eu estava testemunhando. Posso vê-lo? O público gostaria. O livro não terá nenhum valor neste assunto, respondeu o funcionário, enfiando-o no bolso do casaco. Todas as entradas foram feitas antes da morte do escritor. Quando Arquer saiu da casa, o júri entrou novamente e ficou em volta da mesa onde o cadáver agora coberto aparecia sob o lençol com definição nítida. O capataz sentou-se perto da vela, tirou do bolso do peito um lápis e um pedaço de papel e escreveu com bastante dificuldade o seguinte veredicto, que todos assinaram com vários graus de esforço. Nós, o júri, concluímos que os restos mortais foram para sua morte nas mãos de um leão da montanha, mas alguns de nós pensam, mesmo assim, que eles tiveram ataques. Capítulo 4.
No diário do falecido Hugh Morgan há algumas entradas interessantes que têm, possivelmente, um valor científico como sugestões. No inquérito sobre seu corpo, o livro não foi colocado como prova, possivelmente o legista achou que não valia a pena confundir o júri. A data da primeira das entradas mencionadas não pode ser determinada, a parte superior da folha é arrancada, a parte restante do registro é a seguinte. Corria em semicírculo, mantendo a cabeça sempre voltada para o centro e novamente ficava parado, latindo furiosamente. Por fim, ele fugiu para o mato o mais rápido que ele poderia ir. A princípio pensei que ele tivesse enlouquecido, mas ao voltar para casa não encontrei nenhuma outra alteração em seus modos além daquela obviamente devida ao medo do castigo. Um cachorro pode ver com o nariz? Os odores impressionam algum centro olfativo com imagens da coisa que os emite? 2 de setembro, olhando para as estrelas ontem à noite enquanto elas se erguiam acima do cume a leste da casa, observei-as desaparecerem sucessivamente, da esquerda para a direita. Cada uma foi eclipsada apenas por um instante, e apenas algumas ao mesmo tempo, mas ao longo de toda a extensão da cordilheira, tudo o que estava a 1 ou 2 graus da crista foi apagado. Era como se algo tivesse passado entre mim e eles, mas eu não conseguisse ver, e as estrelas não estavam ali. Grosso o suficiente para definir seu contorno. Eu não gosto disso. 27 de setembro, já passou por aqui de novo, encontro evidências de sua presença todos os dias. Assisti de novo a noite toda na mesma cobertura, arma na mão, dupla carga de chumbo grosso. De manhã, as pegadas frescas se estivesse lá, como antes. Mas eu teria jurado que não dormi, na verdade, quase não durmo. É terrível, insuportável. Se essas experiências incríveis forem reais, ficarei louco. Outubro 3, eu não irei, isso não me afastará. Não, esta é minha casa, minha terra. Deus odeia um covarde. 5 de outubro, não aguento mais, convidei Arquer para passar algumas semanas comigo, ele tem a cabeça fria. Posso julgar pelos seus modos se ele me acha louco. Outubro 7, tenho a solução do problema, isso me ocorreu ontem à noite, de repente, como por revelação. Quão simples, quão terrivelmente simples. Há sons que não conseguimos ouvir. Em cada extremo da escala há notas que não mexem com nenhum acorde daquele instrumento imperfeito que é o ouvido humano. São muito altas ou muito graves. Observei um bando de melros ocupando uma copa inteira de árvore, as copas de várias árvores, e todas cantando de repente, num momento, absolutamente no mesmo instante, todas saltam no ar e voam para longe. Como? Ponto em que um líder poderia ter sido visível para todos deve ter havido um sinal de alerta ou comando, alto e estridente acima do barulho, mas por mim não ouvido também observei a mesma fuga simultânea quando todos estavam em silêncio, entre eles. Apenas melros, mas outras aves, codornas, por exemplo, amplamente separadas por arbustos, mesmo em lados opostos de uma colina os marinheiros sabem que um cardume de baleia se aquece ou se diverte na superfície do oceano, a quilômetros de distância, com a convexidade da terra entre eles, às vezes mergulhará no mesmo instante, desaparecendo tudo em um momento. O sinal foi dado, grave demais para os ouvidos do marinheiro no topo do mastro e dos seus camaradas no convés, que, no entanto, sentem suas vibrações no navio como as pedras de uma catedral são agitadas pelo baixo do órgão. Tal como acontece com os sons, o mesmo acontece com as cores. Em cada extremidade do espectro solar, o químico pode detectar a presença do que é conhecido como raios actínicos. Eles representam cores integrantes na composição da luz, que não somos capazes de discernir. O olho humano é um instrumento imperfeito, seu alcance é apenas algumas oitavas da verdadeira escala cromática. Não estou louco, há cores que não podemos ver. O maldito é dessa cor. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.